proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido os 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, 33º domingo do tempo comum, nós estamos refletindo sobre o dia do pobre. Não quer companhia, quer ficar sozinho. O dia do pobre, né? E essa reflexão para nós é importante e conecta muito bem com a liturgia da palavra de hoje. Nós precisamos entender, como cristãos, aquilo que eu penso que seja também a ideia de nós termos em seguida o dia do pobre, que é hoje, e semana que vem, no dia 34º domingo do tempo comum, o dia de Cristo Rei. As duas coisas estão absolutamente interconectadas. Se nós prestarmos atenção, todas as vezes em que nosso Senhor foi chamado de Rei neste mundo, foi o momento da sua maior pobreza. Em primeiro lugar, onde ele foi chamado Rei, foi pelos reis magos, quando ele estava deitado numa manjedoura, porque não tinha berço, deitado no coxo dos animais. E o outro lugar onde ele foi chamado Rei, a partir do domingo de Ramos, foi na última semana da sua vida, na semana da sua paixão. E ali ele foi condenado por ser rei, e no alto da cruz colocaram o motivo da condenação: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A pobreza da cruz e a pobreza do presépio. Nesses 2 lugares, Jesus foi chamado Rei. Então, para nós entendermos bem esse tema, primeiro, existe aquilo que nós podemos chamar de uma pobreza social. E dessa, ou melhor, a esta, nós precisamos combater com veemência.
pobreza que nós queremos. A pobreza que tira a dignidade das pessoas, que não lhes dá o necessário para a sua existência, para o desenvolvimento humano, crescimento do ser humano, no corpo, na alma, no espírito. Esta pobreza nós devemos lutar contra ela com todas as forças. Agora, existe também uma outra pobreza, e sobre essa nós precisamos meditar. Nós chamamos essa pobreza de virtude. E Jesus no Evangelho disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então existe uma pobreza que nós não combatemos, pelo contrário, nós procuramos. Essa é a pobreza que nós queremos para nós. É a virtude evangélica da pobreza. E qual é essa, padre? O Catecismo da Igreja Católica coloca uma expressão tirada lá de São Gregório de Nissa, que eu acho fantástica. São Gregório fala dessa pobreza como uma humildade voluntária, uma atividade e decisão de precisar cada vez menos das coisas. Essa pobreza nós precisamos. Quantas são as necessidades artificiais que nós criamos e que vamos enredando aqui e ali, limitando a nossa atividade e nos fazendo infelizes. Criamos necessidades e, quando não são satisfeitas, nos entristecemos, nos revoltamos, nos fechamos em nós mesmos. A tristeza é fruto dessa riqueza mal entendida, não é? Que não é a riqueza do reino dos céus, mas é uma espécie de embaralhar-se nas coisas desse mundo. Nós queremos uma pobreza, que é simplicidade. Primeiro, simplicidade na posse dos bens. Quanto menos nós precisarmos das coisas para sermos felizes, mais ricos nós seremos diante de Deus. Uma segunda simplicidade, que é a simplicidade do pensamento. Quantas vezes nós nos enredamos e damos voltas em vários pensamentos, mágoas, ressentimentos, cálculos, preconceitos, será assim, será assado, nos antecipamos à ação dos outros e fazemos uma grande confusão, porque não somos simples. Precisamos ser simples também no modo de julgar as pessoas, no modo de nos relacionarmos com elas. E aí uma outra simplicidade, que hoje em dia está fazendo muita falta, hein? Que é a chamada simplicidade do coração, a simplicidade afetiva. Meus irmãos, quando eu vejo um outro, eu preciso ver ali uma oportunidade de servir e amar. Eu não posso ver o outro como uma posse minha e me aproveitar das carências e das dificuldades do outro para manipulá-lo, para tê-lo debaixo do meu domínio. De modo nenhum. Quantas pessoas hoje, numa afetividade errada e numa sexualidade errada, vão andando por aí meio que oferecendo o seu coração para o primeiro que aparece na esquina, né? E vão sendo escravos das próprias paixões, porque falta simplicidade de coração para se desembolar, né? Desse monte de coisas que a gente vai criando como uma necessidade artificial. E depois enchemos as clínicas de psiquiatria, de um monte de coisas, né? Às vezes com coisas que criamos nesse tipo de afetividade errada. Às vezes a pessoa chega, padre, estou doente, estou tomando remédio, dando terapia, que bom, graças a Deus, tem remédio, tem terapia, tem que fazer mesmo, não tem nada de errado com isso. Mas às vezes é fruto de uma vida inteira onde a pessoa foi entregando o coração, como se o coração fosse de plástico, né? Invencível. Nós, aonde nos encontramos com os outros, deixamos um pedaço do nosso coração. E se as nossas relações são artificiais, efêmeras, pequenas, egoístas, ali também